Continuando a análise da nossa tabela dinâmica do post anterior, vamos fazer uma pequena mudança aqui. Ao invés de meses, vamos colocar aqui ID vendedor. Seria interessante se nós tivéssemos o nome do vendedor. O que nós podemos fazer então? Relacionar os nossos dados com essa tabelinha aqui. Então, nós temos aqui um campo ID vendedor, que nós temos que relacionar com a tabela de vendedores. Então, o primeiro passo é nós nomearmos cada intervalo de dados dele e usar um recurso aqui do Excel chamado tabela. No nosso post a gente explica melhor, né, o que significa fazer isso, mas vamos fazer aqui. Então, menu inserir, tabela. Ele já vai selecionar um intervalo de dados. Nós vamos renomear aqui. Vendas. Inserir tabela. Vamos renomear aqui para produtos. E assim por diante. Fazemos isso para todos os nossos conjuntos de dados. Vendedores e clientes. O próximo passo agora é voltarmos aqui para a nossa planilha. Então, no lugar de ID vendedor, nós desejamos colocar o nome do vendedor. Como que nós fazemos isso? Clicando aqui em mais tabelas, vai aparecer essa mensagem. Para usar várias tabelas, uma nova tabela precisa ser criada usando o modelo de dados. Ele mesmo já vai criar para a gente. Só que ficou um tanto bagunçadinho, né? Perdeu-se ali as nossas configurações de análise vertical e na horizontal. Entretanto, criou aqui, agora aparece de forma diferente aqui, né, os nossos conjuntos de dados. E o que a gente queria? Colocar o nome do vendedor aqui. Quando a gente faz isso, apareceu ali o nome do vendedor, mas os números aqui estão meio estranhos, né? Repetindo tudo. E apareceu também essa opção aqui, ó. Relações entre tabelas podem ser necessárias. Vamos clicar nesse detectar automaticamente. Ó. Uma ele já criou, mas a gente precisa continuar criando novas relações. Clicamos aqui em gerenciar relações. Então olha o que ele fez. Ele criou um outro conjunto de dados oculto aí para nós, chamado intervalo. E o ID vendedor, ele relacionou com a tabela vendedores, ID vendedor. Ok? Vamos criar os demais. Vamos usar esse modelo intervalo. Vamos colocar, por exemplo, ID produto, tabela de produtos, ID produto. Ok? E vamos fazer novamente este conjunto do modelo de dados intervalo. Por exemplo, cliente, clientes, ID clientes. E aí está. Então nós temos o cliente, o ID do cliente, clientes, o ID do produto com produtos, o ID do vendedores com vendedores. Agora, o que a gente pode fazer então? Reconstruir aqui os nossos cálculos. Né? Vamos incluir novamente. Da onde? Daqui de intervalo. Valor total. Configuramos o campo para moeda. A análise vertical. Percentual do total de colunas. Análise vertical.
Análise horizontal, a gente quer comparar um ano com o outro, então o que a gente vai precisar? Data. Ele faz aquele agrupamento para a gente, não precisamos de trimestres, não precisamos de mês, apenas ano. Escolhemos só os anos 21 e 22. Agora nós fazemos análise horizontal. Novamente o ano, valor total. Percentual, diferença de data anterior. Análise horizontal. E aí está. Assim como nós colocamos o nome do vendedor, nós poderíamos colocar, por exemplo, os produtos, descrição dos produtos, grupo de produtos. Mas o que a gente quer descobrir é quais os clientes, por exemplo, a cidade dos clientes. Então, aquele mesmo conjunto de dados, agora nós temos aí as cidades. Vamos ver o F. Enfim, toda essa parte de subtotais aí que nós já conhecemos. Mas o que a gente quer descobrir mesmo são os clientes. O nome do cliente aqui, ele até poderia ter alguma utilidade, né? Mas o que a gente deseja mesmo é só identificar os clientes que tiveram essa queda ou aumento, né? Então, olha só, quando nós fizemos análise horizontal por cliente, a gente descobre que alguns aumentaram até de 1.258 para 3.000 e aí outros caíram. Então, essa média geral é que dá os menos 4,11, mas nós tivemos clientes que aumentaram e clientes que diminuíram. O que a gente pode fazer agora é identificar, separar esses dois grupos de clientes. O que nós queremos fazer é levar lá para a tabela de clientes esse percentual aqui. Como nós vamos fazer isso? Né? Um PROC-V, muito simples. Então vamos colocar aqui percentual de variação. E vamos procurar nesta nossa planilha a coluna 7. Nós precisamos travar o intervalo, né? Porque senão aqui ele vai pulando uma linha. Travamos aqui. Aí está. Formata mais. Ok. Então, o que nós fizemos foi identificar quais os clientes que de 2020 para 2021 tiveram redução ou aumento. Na verdade, a gente trouxe percentuais. Agora aqui é que a gente vai colocar um if para identificar os que aumentaram e os que reduziram. Então, vamos fazer aqui na tabela de clientes. Vou copiar e colar especial esses números para que quando a gente editar a tabela dinâmica, a gente não perca aqui essas informações. Então, agora a gente não tem mais fórmula aqui, temos só os registros. E a variação C. Perdão. C menor que zero, redução, aumento. Aí está. Então agora a gente pode usar essa informação lá na tabela dinâmica para separarmos os clientes com aumento e redução e vemos o montante e os percentuais disso. Então, voltando para a nossa tabela dinâmica, nós vamos atualizar
quando a gente vem aqui em clientes, ó, parou aqui um F, que era o último campo que tinha lá na nossa tabela de clientes. Nós criamos 2 campos ali, percentual de variação e variação. Quando a gente clicar aqui com o botão direito e atualizar, ele vai ler novamente os dados, apareceu aqui a variação percentual e a variação aumento ou redução. Vamos colocar a variação aqui, aumento ou redução, e selecionar, por exemplo, a redução. Somente redução. Então aqui são todos os clientes com redução. Veja, a queda foi de menos 35,39. E por que dá 4,11 lá, menos 4,11? Porque nós tivemos clientes que compensaram isso, que foi o aumento. Se não houvesse esses aumentos, né, aqueles menos 4,11 seria aqueles 35 lá. Então, esses aqui são os clientes que apresentaram o aumento. Vamos travar aqui, para a gente enxergar o cabeçalho. Né? E só para a gente conferir, né, vamos colocar a variação aqui, mostrando todos. Tá lá. Nós tivemos vendas de 93 mil para 149 mil, um aumento de 58, quase 59%, e uma redução de 189 para 122. Essa redução, no cômputo geral, a média ponderada, dá menos 4,11. Então, é isso que a gente consegue fazer com a tabela dinâmica. E decisões sobre o que fazer com esses dados, né, já são de caráter comercial, estratégico da empresa. Mas essa informação é o que a gente precisa. Quais os clientes que tiveram queda ou aumento, principalmente a queda que a gente tem que ficar atento, né? Manter as compras, as vendas atuais e evitar quedas, né? Então isso aqui tem que ser trabalhado. E por vendedor, por cidade, enfim, é possível filtrar esses dados de modo que cada vendedor tenha a sua relação de clientes apropriada para trabalhar.